Tudo bem, bom dia, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom ver a igreja assim repleta. Como já foi dito e bem reforçado, né? Hoje é um dia especial, o dia do batismo, o dia em que os irmãos declaram a sua fé a esse Deus tão maravilhoso que nos salvou, se importou conosco na condição que estávamos de pecadores e enviou seu Filho amado Jesus para dar a vida por nós. Mas esta manhã também nós temos mais duas datas comemorativas. Este dia 2 de novembro se comemora o Dia dos Mortos, não é assim? Dia de finados. Então, alguns nesse momento estão visitando seus entes queridos em algum cemitério. Mas a minha preocupação hoje é em levar essa data a um outro patamar, o patamar da alegria, da satisfação. Então nós também queremos nesse dia comemorar o Dia da Família. Sei que não é um dia específico, mas nós queremos usar esse dia para aproveitar que estamos aqui em famílias, reunidos, e possamos assim meditar um pouco sobre a importância que Deus dá à família, essa instituição criada por Ele, com tanto carinho, com tanto amor, e que nós temos então esse privilégio de fazer parte de uma família, de construir uma família, de ser bênção em nosso meio, onde estamos inseridos por meio da família. Então, o tema da mensagem desta manhã é: não deixe sua família morrer. Temos vivido dias muito difíceis. No sentido geral, a nossa sociedade tem tentado, de alguma forma, desfigurar o que é a família construída por Deus. Então, estamos sendo bombardeados dia após dia para essa desconstrução da família patriarcal, da família criada pelo Pai Celeste. Então, a família foi a primeira instituição criada por Deus, por isso seu valor excede em importância. Notamos claramente o cuidado de Deus, ou o cuidado que Deus tem para com a família. Suas instruções são importantes para que tenhamos uma família forte e saudável. Mas nosso inimigo, o maior de todos, é Satanás. E ele tem tentado destruir essa instituição com toda a sua força. Desde o Jardim do Éden, ele vem fazendo essas tentativas. Hoje, a sua estratégia tem sido a desconstrução da família, que fundamenta-se na palavra de Deus. Deus instituiu a família. Ele é quem tem todo o parecer, tudo que nós precisamos saber para construir uma família. O próprio Deus nos apresenta através da sua palavra, e a palavra de Deus nos é um guia, um manual para a família. Ele deseja levar a família, o inimigo, deseja levar a família à morte, e o nosso desafio é lutar em favor da família. Vejamos essa manhã como manter viva e forte a nossa família. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, o nosso texto base, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Aí vamos ler até o capítulo 6, versículo 1 e 4, de 1 a 4, ok? Efésios 5, 22, até 6, 1, versículo 1 ao 4. Diz assim então a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra,
para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, pois quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de pé, se também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, e aqui mais uma vez reunido, queremos te honrar e glorificar o teu santo nome. Agradecidos, ó Pai, por mais um dia de vida que tu nos concede, uma noite tranquila de descanso, pelo pão de cada dia que tu não tem deixado faltar. Te agradecemos, ó Pai, por cada família aqui representada nesse dia tão especial, onde juntos festejamos a vida que nos foi concedida, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E queremos nesse instante, ó Pai, honrar e glorificar a Ti, como só Tu mereces, com toda honra e glória. Assim recebe a nossa adoração, recebe nossos louvores, recebe nossas vidas diante do Teu altar como oferta viva. E queremos, ó Pai, nesse instante pedir, fala conosco, por meio dessa palavra, que possamos sair daqui edificados, fortalecidos e com nossas famílias vivas e prontas para lutar e defender esta causa tão importante que foi constituída pelo Senhor, que é a família. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, meus amados, aqui nesse capítulo, chegando aqui ao capítulo 5, quero que você volte aí um pouquinho os versículos, lá para o primeiro verso do capítulo 5 de Efésios. Encontramos então o apóstolo Paulo escrevendo uma carta à igreja e convocando aqueles irmãos a uma mudança de vida, a ter um cuidado com a vida, com o que eles iriam levar daqui por diante. Não sei como foi a sua vida antes de conhecer a Cristo, mas é importante nós termos consciência que a partir do momento que temos um encontro com o Senhor, não dá para continuar da mesma forma que vivíamos. Se vivíamos de forma inadequada, incoerente quanto aos planos de Deus, é importante que nos voltemos em arrependimento e fé, a tomar uma postura correta diante do Senhor. Então o capítulo 5 de Efésios, ele inicia chamando a nossa atenção a sermos imitadores de Deus. E ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A introdução então desse capítulo para o texto que nós lemos, traz então um parecer muito interessante, que para que a nossa família vá bem, se dê bem e alcance o padrão divino, nós precisamos imitar a Deus, precisamos seguir os conselhos de Deus, precisamos obedecer a sua palavra. Sem esse critério será difícil conduzirmos uma família de forma que glorifique o nome do Senhor. E o meio pelo qual o Senhor usa para que a nossa família seja estruturada, seja bem vista na sociedade também, é que nós devemos andar em amor. Não tem como exercermos a nossa fé sem amor. O amor é o vínculo que nos une a Deus.
porque foi por meio do amor de Deus enviar o seu Filho Jesus a este mundo, sendo nós ainda pecadores, é que Ele nos concedeu vida eterna em seu nome. Então entendemos que o amor é este elo de ligação, e também ele se faz presente na família, deve se fazer presente na família. E vemos então este amor perdurando, envolvendo todo o lar, toda a família. Na continuação do texto, nós encontramos Deus fazendo uma distinção entre o que vem do Senhor e o que não vem. Aí nós encontramos o fruto da luz e as obras das trevas. Então ele fala aqui sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito também. Então encontramos aqui que há uma diferenciação de alguém que segue a Deus e de alguém que não segue. E a sua família, ela vai sofrer as consequências de tal decisão, de tal escolha. A que rumo você quer tomar para a sua família? Que direção você quer dar para a sua família? É seguir o padrão de Deus ou seguir o padrão do mundo? O padrão do mundo é um padrão completamente distorcido da família, destrutivo para a família, ele vai destruir a família. Mas o padrão de Deus é construtivo, nos ajudará a construir uma família melhor. Então nesse capítulo da Escritura temos as armas necessárias para livrar nossa família da morte. O combate é duro, o inimigo é forte, a batalha é longa, mas tendo as armas empunhadas, a vitória é garantida. Então vejamos qual é a primeira arma que encontramos nesse texto para defender a nossa família. E essa primeira arma é colocada na mão das mulheres. Verso 22 a 24. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo submissa ao seu marido. A primeira arma que nós encontramos nesse texto é que as mulheres precisam empunhar, é o escudo da submissão. Por longos anos, essa palavra submissão, ela é difundida o feminismo como uma palavra pejorativa, como submissão fosse um tapete em que os homens pisassem em cima, como que as mulheres precisavam estar em um patamar abaixo dos homens, humilhada pelos homens. E essa palavra nunca teve esse sentido, mas é o sentido que se divulga, é o sentido que a mídia, que a sociedade quer colocar diante da família, diante de todos nós. Então precisamos entender que a palavra submissão, ela não tem esse sentido. O sentido da palavra na sua íntegra, digamos assim, na origem da palavra, a submissão traz a ideia de aquela galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das asas. Significa proteção. Por isso a ideia do escudo. Para que nos serve um escudo? Para nossa proteção. Então, em um campo de batalha, o guerreiro sempre tem o seu escudo adiante dele, para quando as flechas do inimigo forem lançadas, ele possa se defender. Quando as espadas, as lanças forem diante dele, ele também possa defender-se. A mulher que se submete ao seu esposo, ao seu marido, ela é protegida por ele. Então veja a diferença. Compreender a palavra na sua íntegra traz uma conotação muito mais importante para o nosso viver. Há muitas mulheres que vivem uma opressão do feminismo, a opressão de que elas precisam ser livres. E eu digo, mulher, quando você aprender a ser submissa, quando você aprender a usar este escudo, você será feliz e segura, protegida pela palavra do Senhor e pelo teu próprio esposo. O escudo da submissão
é uma arma violenta contra os ataques de Satanás à feminilidade da mulher. O inimigo quer desconstruir a bela e perfeita imagem feminina da mulher, que completa o homem. Lembra lá de Adão e Eva no jardim? Aquele casal, a beleza, quando Adão viu Eva sendo apresentada a ele, e os olhos dele certamente brilharam, porque a expressão que ele usa é de admiração. Essa realmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão ela foi formada. E de onde foi tirada? Que parte do homem foi tirada para que a mulher fosse formada? Da costela, justamente para que a mulher esteja ao lado do esposo, acompanhando o esposo, protegida pelo esposo. A mulher não deve andar na frente, nem muito menos atrás. A mulher deve estar ao lado do esposo, é a companheira idônea, com total confiança. A gente usa uma expressão na nossa linguagem, em chamar alguém de meu braço direito. Às vezes é um filho, às vezes é um funcionário, às vezes é alguém que está próximo de nós, que sempre está ali nos auxiliando. Quando pedimos uma ajuda, ele sempre está disposto. Esse é meu braço direito. Eu vou dizer para você que na família, o braço direito do marido deve ser sempre a esposa, porque a esposa é sua companheira, é ela que está desde o início com ele, passa por momentos difíceis, como também por momentos bons. Então é necessário que haja esse companheirismo, este amor, este respeito. Então a submissão, ela vai fazer essa armadura, né, essa proteção, vai trazer esse escudo, não somente para ela, como também para toda a sua família. Uma família onde a esposa se submete ao marido, certamente vai criar filhos obedientes aos pais. Mas uma família onde a esposa se rebela contra o marido, quer ter uma voz ativa, quer falar mais alto, quer tomar as decisões dentro do lar, certamente vai ser um lar conturbado, que os próprios filhos não sabem quem manda na casa, tem uma certa dificuldade de entender quem manda. Há um tempo atrás, antes de estar no ministério, foi o último trabalho que eu tive antes do ministério, eu fui trabalhar numa construtora de motorista, e eu lembro que naquela construtora haviam 2 engenheiros e um encarregado. Então eram 3 pessoas para mandar no motorista. Eu saía com o carro para fazer um serviço e um deles me ligava: ei, vai lá na obra tal e faz isso e isso. Eu estava a caminho dessa obra, o outro ligava: onde é que tu está? Não, eu estou indo fazer tal coisa. Não, volta, vem fazer isso. E aí era o dia todo nessa correria. Quando eu resolvia tudo, ainda tinha as reclamações: rapaz, você não fez primeiro o que eu lhe mandei, mas o outro mandou, mas quem manda aqui sou eu. Aí era difícil de entender quem mandava, com 3 donos lá, e eu tendo que ser motorista para esses 3 homens. Imagina um lar, onde há o pai, a mãe, os filhos, mas não há uma estrutura de alguém que é o cabeça, alguém que é o responsável. Há uma confusão. É por isso que em muitos lares os pais não têm mais controle sobre os filhos. Sabe por quê? Os filhos tomaram a liderança. É eles que mandam. Eles que determinam a hora que acorda, a hora que dorme, eles que determinam o que vai comer. É o filho que determina tudo. Porque nós temos perdido, eu digo nós no sentido geral da palavra, né, as famílias, têm perdido essa estrutura. Então veja como uma coisa está ligada à outra. A falta de submissão vai gerar falta de liderança, ou vai construir outras lideranças que não é a adequada, que não é a correta, que não é a que Deus determinou que fosse. Então é esse o cuidado que nós devemos ter com a família. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 14, diz assim: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável para maledicência. Naqueles tempos bíblicos,
Deixa eu ligar o ventilador aqui que está esquentando. Aqueles tempos bíblicos, haviam muitas guerras, haviam muitas pestes, doenças, as pessoas perdiam a vida muito cedo. Então haviam muitas viúvas por conta destas guerras e doenças que surgiam. E a orientação que aqui é dado a Timóteo, por Paulo, é que ele orientasse as jovens viúvas que se casassem novamente, mas que seguissem os padrões, que elas não servissem de escândalo, ao invés de ter um relacionamento duradouro, ter um relacionamento firme, elas se corrompessem, elas se prostituíssem. Então não façam isso, não sejam maledicências, não sejam maldição, antes construam lá, construam a família. Naqueles tempos, os filhos eram muito importantes. Quando uma mulher não tinha filhos, tinha-se a ideia de que ela era amaldiçoada por Deus, porque não podia gerar filhos. Era a ideia que se tinha, não tinha a concepção que hoje nós temos, de estrutura, que muitas vezes as mulheres precisam de um tratamento, tem alguma dificuldade, ou até mesmo o homem com quem elas se casaram, eles têm alguma dificuldade hormonal, então não geram filhos. Então assim, aquelas famílias sofriam, aquelas pessoas sofriam, e a orientação que o Senhor dá é que elas fossem então mulheres prendadas, mulheres que se assumissem o seu papel no lar, que fossem boas donas de casa. Aqui o texto faz essa afirmação, que elas sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável para maledicência. E em Tito, capítulo 2, versos de 3 a 5, outra afirmação que nos é dita sobre o comportamento da mulher, diz o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu procedimento, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem o seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto é importante, meus amados irmãos, dentro de uma família, assumir o papel. Cada um tem o seu papel dentro do lar, na família, e é importante que cada qual assuma a sua responsabilidade. As mulheres, por sua vez, embraçando esse escudo da submissão, assumindo o compromisso do lar, de guiar os seus filhos, de orientá-los, de estar presente, de acompanhá-los, de estar ao lado do esposo em todas as decisões, ajudando para que ele possa assim seguir adiante e cumprir o seu chamado de Deus em ser o cabeça do lar. Então nós vimos a primeira arma que deve ser empunhada pelas mulheres, que é o escudo da submissão. A segunda arma, essa por sua vez, deve ser empunhada pelos homens, e os homens precisam empunhar a espada da justiça, versículo 25 ao 30. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, pois quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Assim, irmãos, encontramos aqui a orientação de Deus para os homens. E os homens, como líder do lar, como cabeça da casa, da família, eles precisam então estar prontos para defender o lar. E essa defesa, ela se faz por meio também do ataque, porque o lar é atacado e é necessário que o marido, o cabeça, o esposo também esteja pronto para atacar os inimigos, não deixar que eles invadam o seu lar. Muitos lares têm sido invadidos
pela displicência dos maridos. Muitos lares têm sido destruídos pela falta de assumir o seu papel. O homem não quer mais responsabilidade, ou acha que a maior responsabilidade dele é o trabalho. Não, eu trabalho, está aí, a feira está aí, eu pago as contas, fiz a minha parte. Não é só isso a parte do homem. O homem tem que ser presente na criação dos filhos. O homem, acima de tudo, precisa amar a sua mulher. Por isso a espada da justiça, irmãos. Temos que ser justos com aquilo que nós temos recebido do Senhor. O Senhor nos deu o direito da escolha. O Senhor nos deu o direito de escolher a pessoa com quem iríamos passar a nossa vida. Acredito e espero que ninguém aqui tenha sido obrigado a casar com ninguém. Casamento é uma decisão, é uma escolha. Assim também o amor. Nós precisamos escolher amar a nossa esposa. Essa escolha é importante dentro do lar, é justa, porque lembra, meus amados irmãos, rapaz, hoje nós temos aqui um oficial, entregador de água lá do Curió, né? Hoje ele veio aqui me ajudar. Muito obrigado, irmão Carlinhos. Irmão Carlinhos é lá de Fortaleza, e ele disse que o ministério dele na igreja é entregar água do pastor. Olha aí, mesmo longe da igreja, ele continua exercendo o seu ministério, viu, irmão? Exemplo aí para vocês. Então, voltando aqui à ideia do texto, a justiça que nós devemos ter em amar a nossa esposa. E esse amor ele deve se perdurar por toda a vida. Às vezes, dentro de uma estrutura familiar, o homem, ele deixa de amar a sua esposa para amar outros fins, outras coisas, amar os prazeres do mundo, amar os vícios, amar outras coisas que não é a sua esposa. Lembrando que o exemplo que nós temos é o exemplo de Deus. E o mandamento do Senhor é que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E quem é mais próximo do marido do que a sua esposa? Mas às vezes o marido demonstra amor pela secretária lá da empresa. Atende o telefone: oi querida, tudo bom amor? Falando com a secretária da empresa. Mas quando a mulher liga: o que é, mulher? O que é que tu quer? De novo, rapaz, me perturbando, estou trabalhando. Falta de respeito, o amor que está se esfriando. Irmãos, não tire isso da sua cabeça. Amar é uma decisão. Eu escolho amar. Amar não é sentimento, porque se fosse sentimento, nosso sentimento muda. Vamos dormir triste e acordamos alegre, ou o inverso disso. E aí, se nós basearmos o nosso amor em sentimento, sentimentos mudam. Assim o amor também se esfriará e acabará. Mas como diz a Escritura, o verdadeiro amor jamais acaba, porque ele é pautado no amor de Deus. Ele é construído justamente por Deus. Então a espada da justiça, bem empunhada, afastará os ataques de Satanás, que quer desfigurar o homem, levando a uma vida corrompida, de amores secretos e destruidores. Quantos homens escondem de suas mulheres relações extraconjugais? Quantos homens têm um chip escondido na carteira, que é para falar com as outras mulheres? Irmãos, eu fui para um retiro espiritual, era só de homens, e lá foi feito um apelo aos homens que estivessem naquele lugar, que tivesse um chip escondido, que falava com outras pessoas que a esposa não sabia, que jogasse diante do altar para ser queimado. Vocês não acreditam a quantidade de pessoas que jogaram chip naquele lugar. Foi vergonhoso. E depois, ao final daquela programação, que tinham mais ou menos 200 homens, 50 fizeram uma decisão para Cristo, porque estavam na igreja, iam à igreja, mas não eram crentes. Não sei se eram esses 50 que tinham chip na carteira escondido, mas lamentavelmente, no meio do povo de Deus, ainda existe gente assim.
vivendo uma vida dupla, uma vida falsa, achando que pode enganar a Deus, que é impossível, porque Deus conhece não só o que nós fazemos, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a intenção do nosso coração. Como diz a Escritura, a palavra nem me veio à língua, mas o Senhor já conhece, Deus já sabe de tudo. Então não adianta esconder da sua esposa algum amor secreto, porque Deus sabe, e que você está sendo infiel para com o compromisso de Deus. E a tua infidelidade não é com a tua esposa primeiramente, a tua infidelidade é com Deus, o Deus que te deu vida, o Deus que te salvou. Seja fiel a esse Deus, seja honesto, ame a sua esposa, seja justo com o amor que você ofereceu a ela no altar. A figura masculina tem sido grandemente atacada pelas artimanhas do inimigo, em declarar ser injusto trabalhar tanto e não ter direito à diversão. Quantos são os homens que são infectados, né? São atacados por essa filosofia, essa ideia. Eu trabalho tanto, o dia que eu tenho de folga eu quero ir por racha, eu quero ir pescar, eu quero ir para a praia sozinho, eu quero andar de bicicleta, eu quero correr 200 quilômetros. Faça tudo isso, mas com a sua família. Seja um homem de família, porque você já teve o tempo na juventude para fazer tudo isso, para sair, para se divertir, para ter amigos, para conhecer as coisas. Agora, leva a tua família, mostra aos teus filhos o que é viver em família, ter harmonia. Se você não fez isso com a sua família, quando você estava com seus familiares, com seus pais, seja você um pai diferente, seja você um pai amoroso, seja você um pai justo, mesmo que tenham praticado injustiça com você, não tenham te amado como você acredita que deveria ter sido amado. Ame, porque é aquilo que se planta que iremos colher. Quanto mais amamos, mais seremos amados. O bom homem é aquele que teme o Senhor e encontra na família a sua satisfação. Salmo 112, verso 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Bem-aventurado. Sabe o que é que significa essa palavra? Verdadeiramente feliz. Então a felicidade do homem está em temer a Deus e agir com justiça, de acordo com as orientações deste Deus. Tito 2:2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A saúde espiritual. É necessário que nós demonstremos, sejamos fortes para a nossa família. É o líder, é o cabeça que deve incentivar a casa. Vamos, gente, para a igreja, vamos, se aprontem. A cobrança deve ser do líder do lar. O líder que deve chamar a atenção. Olha, hoje tem programação, vão tomar banho cedo, vão se organizar. É papel do líder essa orientação. Então nós precisamos assumir esse compromisso. Então o homem de Deus, ele vai empunhar bem a espada da justiça, e ser justo em suas atitudes, amando a sua esposa, orientando os seus filhos, assumindo a sua responsabilidade dentro do lar e fora dele também, sendo um homem fiel a Deus. E por fim, os filhos também precisam empunhar a sua arma. E os filhos precisam empunhar a lança da obediência. Versos 6, do 1 ao 3. Filhos, obedecei o vosso pai ou os vossos pais, pai e mãe, no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Temos aqui então a orientação para os filhos.
Os filhos precisam empunhar a lança da obediência. Por que eu usei essa expressão lança? A lança é uma arma longa, de longa distância. Os filhos precisam entender que a obediência aos pais não é somente diante dos pais, que infelizmente nós às vezes falhamos nessa instrução aos filhos. Quando a mãe que tem mais tempo com os filhos no lar, diz assim, o menino faz uma arte, faz ali uma coisa errada, e a mãe diz assim para o filho, quando teu pai chegar, eu vou dizer tudo para ele. Você é mãe, você também é responsável pelo lar. Assuma um compromisso, disciplina o teu filho. Quando o marido chegar, diga, olha, hoje eu tive que disciplinar fulana, por isso, por isso, por isso. Converse com ela, ou com ele, e o pai vai sentar junto do filho, questionar porquê da desobediência e reforçar a disciplina da mãe. Os pais devem trabalhar juntos na disciplina dos seus filhos. E os filhos precisam aprender a obedecer os pais não só na presença, porque quando entendemos o temor do Senhor e os pais ensinam o temor do Senhor aos filhos, mesmo na ausência dos pais, os filhos vão continuar sendo fiéis e obedientes. Por que é que os pais têm tanta preocupação com os filhos quando vão para o ensino médio ou até mesmo para a faculdade? O que é que vai ser do meu filho? Como é que vai ser agora? Esse temor que se tem pode ser uma falta de consciência de que não ensinou bem, não ensinou o temor do Senhor. Mas quando ensinamos os nossos filhos a temer a Deus acima de tudo, não precisamos temer. Eles vão aonde forem e continuarão sendo obedientes, porque eles reconhecem que Deus está presente em todo e qualquer lugar. Deus está conosco, Ele vê tudo. Não adianta, mesmo longe dos pais, Deus está vendo todas as coisas. Então não precisa a gente temer, só ensinar o filho a temer a Deus, a respeitar, a obedecer a Deus. A palavra temer na Bíblia, ela tem essa conotação de respeito. Quando tememos a Deus, não é que a gente tem medo de Deus, mas que a gente respeita a pessoa de Deus. A gente tem consciência das obrigações que nós temos para com esse Senhor. Então a lança da obediência é para nos lembrar que mesmo distante dos pais, os princípios ensinados em casa devem prevalecer, e só assim afastará para longe o inimigo que tenta derrubá-lo, oferecendo uma liberdade sem limites. Deixa de ser bobo, teu pai e tua mãe não estão aqui, faz aí, se preocupe não que eu me respondo, eu estou aqui contigo. Os amigos dizem isso, e sabe quem são os primeiros a fugir quando a coisa dá mal? É os amigos. Quando estava no mundo, eu fui para uma festa com os amigos, eu não bebia, meus amigos todos bebiam, encheram a cara, fugiram da festa. Sabe quem foi que ficou lá de bobo para pagar a conta? Fui eu, na mesa. Esses eram os amigos, que se diziam meus amigos. E no mundo nós vamos encontrar pessoas assim, que se dizem teus amigos, que te provocam, te mandam fazer coisas que jamais você faria na presença dos seus pais, por temor, por respeito, mas longe deles você até se ensaia a fazer. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, obedeça ao Senhor, obedeça aos seus pais. Quando a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, não é só na presença deles não, muito mais é longe da presença deles, porque qualquer um que vê um filho obediente, ele vai elogiar quem? Os pais. Parabéns pela criação desse menino. Pense no menino obediente, os pais é quem vão ganhar o crédito. Então, pais, assumam o compromisso de ensinar os seus filhos o temor do Senhor, e filhos, aprendam isso, levem para a vida, para que os seus pais sejam honrados, por onde quer que você for. O jovem sábio aprende com os conselhos dos pais, e com os erros dos desobedientes. Então a nossa sabedoria
A gente vê alguém fazendo algo errado, não é ir junto com eles, mas observar, ver o resultado e saber que aquilo não é bom. Eu não quero para a minha vida. Pela graça de Deus, eu já aprendi muito com o erro dos outros. Eu também erro, também sou falho, já errei muito nessa vida. Mas é importante que os nossos erros sirvam de lições, para que possamos tanto ensinar a outros, como os outros possam aprender com os nossos erros. E assim possamos crescer, sendo pessoas sábias e tementes ao Senhor. Colossenses 3, verso 20. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Tem momentos que a gente retruca, não quer obedecer, mas o texto diz que obedecer agrada a Deus. Quando obedecemos nossos pais, automaticamente estamos ganhando crédito com Deus, porque Deus vê a nossa fidelidade e sabe o quanto pode confiar na gente, depositando assim as bênçãos celestiais. Tito capítulo 2, versos 6 e 7. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a vosso respeito. Então, quem vai ser envergonhado com a atitude de um filho obediente é o inimigo. O inimigo não se alegrará, ele se envergonhará, porque tentou levá-lo para longe de Deus e não conseguiu, porque você estava com a lança, mandando ele para longe. Olha, eu obedeço a meu pai, mesmo estando distante dele, eu obedeço a ele, está aqui as orientações que eu recebi dele. Então você distancia o inimigo da sua vida. Concluindo então, meus amados irmãos, lutem por sua família, não permita que o inimigo desanime, confie no Senhor, te desanime, o inimigo te desanime, confia no Senhor e no poder da sua palavra, e você terá a vitória certa. Josué 24, 5. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, da além do Eufrates, dos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a nossa decisão nesta manhã, de ter a nossa vida, a nossa família consagrada a Deus, empunhando as armas de defesa, o escudo, a espada, a lança, levando para longe todas as armas do inimigo que tentam nos destruir, e assim tendo nosso lar, a nossa família protegida, firme e edificada sobre uma rocha que é Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Maravilhoso Deus, Pai Santo, querido Deus, eu quero nesse momento, Senhor, diante do teu altar, colocar a vida destas famílias aqui representadas, a tua igreja aqui reunida, que a tua graça, Senhor, o teu favor seja com cada um deles, fortalecendo, animando, multiplicando a sua fé, para que a cada dia eles vivam obedecendo a tua palavra, seguindo os teus conselhos, que eles possam ser dirigidos pelo Senhor, hoje e para todo sempre. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se alguém aqui essa manhã gostaria de firmar um compromisso com Deus. Eu quero ter uma família consagrada, pastor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero cumprir o meu papel como marido, como esposa, como filho. Eu fui falho, mas hoje eu compreendo que eu preciso defender o meu lar, a minha família. E se você quer tomar essa decisão, de onde está, levante a sua mão, eu irei orar por você. Alguém essa manhã gostaria de consagrar a sua família, a sua vida, entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, eu estaria orando por você. Deus Santo e Pai querido,
Queremos, ó Pai, diante do Senhor, colocar aqui cada família. Sabemos, ó Pai, que há falhas em nosso viver, tanto na minha família, quanto na família de cada um aqui presente. Mas nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que Tu faças algo maravilhoso em nossa vida, transforme a nosso lar, a nossa família, para que nós sejamos, ó Pai, uma família nos padrões bíblicos, nos padrões que o Senhor determinou, para que a nossa família seja, ó Pai, consagrada a Ti, e assim possamos viver em obediência à Tua santa palavra, e jamais nos deixar ser levados pelas artimanhas do inimigo, que tenta destruir ou desfigurar essa perfeição dessa instituição que é a família, que foi criada pelo Senhor, que tem um pai, uma mãe e os seus filhos. Que assim seja o nosso lar, a nossa família e as futuras famílias que descendem de nós, que assim possam ser fiéis a esta palavra, seguindo os padrões que o Senhor tem determinado, e que assim, ó Pai, o tempo que perdemos em desobediência, possamos agora redobrá-lo em obediência, pois nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.